Começa agora o programa Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Alô, queridos ouvintes da Rádio Cloud Coaching. Mais uma vez estamos aqui fazendo aquele nosso encontro inteligente. Na realidade, hoje estamos dando sequência ao encontro inteligente da semana passada, quando tivemos uma conversa muito interessante com Osiris Silva. Só para lembrar, para contextualizar, esse bate-papo meu com ele foi realizado já há alguns anos, e toda a conversa girou em torno da marca Embraer. E, obviamente, ele começou contando desde lá dos primórdios, quando surgiram ideias de o Brasil ter uma fábrica de avião, e como é que seria esse avião, as pesquisas que foram feitas, o momento do Brasil naquele instante, e ele foi contando essa evolução até o momento, na semana passada, em que ele lembrou o seguinte: havia uma expectativa de um tipo de avião para atender uma demanda, mas que as grandes empresas achavam que aquele projeto aeronáutico era inviável. E na cabeça dos então engenheiros da aeronáutica, ele inclusive participantes dessa iniciativa de o Brasil ter uma indústria aeronáutica, naquele instante eles se perguntaram: poxa, mas se essa demanda, e todo mundo acha que é inviável construir esse avião, e se a gente construir, o que será que vai acontecer? A gente parou exatamente nesse ponto, e hoje a gente retoma a conversa com o Dr. Osiris Silva a partir desse ponto. E eu já quero antecipar para vocês o seguinte: a entrevista foi tão interessante, tão intensa no sentido de informações, e tão, eu diria, motivadora para cada um de vocês que está ouvindo, de entender como é que aquela vontade de fazer acontecer realmente acaba fazendo com que a coisa aconteça, que esse programa terá uma terceira e última etapa na semana que vem. Vamos lá então ouvir a sequência dessa conversa, e eu volto para as palavras finais daqui a pouquinho. Voltando àquela época, então nós olhamos e dissemos o seguinte: poxa, há um buraco no mercado. E aí nós ficamos até felizes da vida, porque os primeiros contatos que nós fizemos com todo mundo, inclusive com as linhas aéreas, todo mundo dizia: é inviável. Um avião pequeno que possa trazer rentabilidade para a operação do transporte aéreo é inviável. Aí nós dissemos: olha aí, produto que está demandado, as médias cidades, as cidades de menor demanda, querem o transporte aéreo, existe uma demanda, mas o produto todo mundo acredita que seja inviável. E aí veio a pergunta que respondeu tudo, né? Se nós fizermos esse avião viável, nós conseguimos uma posição de mercado onde ninguém vai nos incomodar, a concorrência não vai se mover a não ser para nos criticar. E dentro da visão do marketing, o primeiro que sai na frente tem... exatamente. E foi aí então que nós dissemos: esse é o avião. E aí começamos a trabalhar nisso. Mas esse tema da inviabilidade dificultou muito. Tá, mas vocês começaram a trabalhar com um projeto? Não, ainda não. Aí nós começamos a pensar que avião seria esse. Aí que veio o processo tecnológico, né? O processo técnico de determinar que avião seria esse. Quais seriam as características que ele teria que ter para atender a demanda de um lado, e de outro lado atender as condições operacionais que justificassem linhas aéreas a operar esses aviões. E foi aí essa equação que nós começamos a trabalhar inicialmente para determinar o tipo de avião.
E finalmente aí nós chegamos a um avião que é aproximadamente, nós pensávamos que tinha que ter menos de 20 passageiros, e começamos o projeto do Bandeirante. E por que o projeto do Bandeirante? Porque nós tínhamos que ter uma prova de conceito, porque a tendência do mercado mundial era dizer que era inviável que o produto não tinha viabilidade econômica. E foi aí que nós começamos a fazer a prova de conceito. E achávamos que precisava da prova de conceito também para provar que nós também podíamos fabricar tecnologicamente um avião dessa categoria. Quer dizer, era mais uma coisa que a soma de dois lados. E foi aí que nós especificamos o Bandeirante e especificamos o avião como um meio termo, né? Por exemplo, não com motor convencional, nós já pusemos um motor a reação nele. Porque a ideia depois era que ele um dia pudesse ser jato, que acabou sendo, mas demorou muitos anos, mas de qualquer maneira acabou sendo jato. Mas fizemos turbo-hélice. Então começamos a trabalhar em um avião na crista da onda do modernismo da época e com as características que nós imaginávamos que ele pudesse ter, tendo menos de 20 lugares, quem sabe podemos pensar até um pouco mais de 30, até 30, coisa dessa natureza, mas que para preencher exatamente a dúvida que havia se fosse viável ou não. E o que nos animou bastante a isso foi que nos Estados Unidos, que ainda já era o maior mercado aeronáutico do mundo, o problema era o mesmo. As cidades médias americanas estavam deixando de ter transporte aéreo. Os dados é muito precário, mas foi da ordem de 2.500 cidades americanas deixaram de ter transporte aéreo. E a nossa alegria era que os grandes fabricantes mundiais, a Douglas na época, a Lockheed, a De Havilland, a Boeing não era tão importante assim naquela época, mas todos esses caras diziam que esse avião era uma burrada completa fazer esse avião. Então isso nos dificultava de um lado, mas do outro lado nos trazia uma alegria, que se tivermos êxito, efetivamente, esses caras, não é uma Boeing que vai nos incomodar, não é uma Douglas, não é uma De Havilland, Lockheed, coisas desse tipo. E foi aí que nós nos centramos nisso. E aí então que entrou esse dado que você colocou do regime militar, que nós pertencíamos ao FAB, né, ao CTA, e tivemos um ministro que entendeu isso. Pelo menos nos ouviu, e ouvindo entendeu, e falou assim, pô, vocês talvez vocês estejam dando pontapé na história do futuro. E foi aí que o ministro começou a nos ajudar. O ministro qual é? Márcio de Souza Melo. Aí o ministro Márcio começou a nos ajudar. E foi aí que nós conseguimos um apoio para obter os componentes que nós precisávamos, como motores, a coisa de eletrônica, coisa que a gente não poderia fazer aqui de jeito nenhum. Aí demos partida. E realmente com o apoio do FAB, em particular do ministro Márcio, nós começamos a fazer um marketing desse negócio. O marketing funcionou mais no nível de credibilidade no Brasil para conseguir apoio do que em nível internacional, porque no nível internacional prevalecia ainda a condição de achar que o nosso projeto não tinha menor sentido. E foi aí que voou o nosso avião, quando voou o nosso avião, mas aí houve uma mudança bastante grande na nossa cabeça, que já vinha sendo nutrida, que é exatamente o processo de fabricação e vendas, que não tinha ingressado na cabeça dos nossos antecessores, como entrou na nossa. Nós dissemos, não, quem faz o sucesso de uma empresa é uma venda. Até hoje eu falo para os meus alunos aí que se o Steve Jobs não tivesse posto o iPhone em todas as esquinas do mundo, ninguém saberia que ele era o Steve Jobs. Não é verdade? Sempre colocando, ou a gente vende esse avião para o mundo inteiro, ou nós vamos morrer no caminho. Então nosso projeto de caráter internacional passou a ter uma convicção e força
E nós trabalhamos por ele intensamente. Tanto é que no período entre o voo e o protótipo desse avião... Que foi quando? Dia 22 de outubro de 68. Levamos um bocado de tempo porque as dificuldades foram muito grandes. Mas entre 68, fim de 68 e 69, fim de 69, um ano até a criação da Embraer, desse ano todo nós lutamos um bocado para encontrar a forma pela qual nós iríamos produzir. O ministro Márcio era absolutamente radical nesse negócio. Ele dizia: o governo não fabrica avião, quem fabrica avião é o setor privado. E nos ajudou um bocado para tentar levantar capitais privados para fabricar esse avião. Mas a imagem da inviabilidade do mercado internacional, qualquer especialista estrangeiro que fosse consultado dizia que esse avião é inviável. Mas, quer dizer, como levantar capitais? Não tinha jeito. E foi então que, através de uma coincidência enorme, né, nós estávamos trabalhando um domingo, o presidente da República estava viajando, que era o Costa e Silva, para Guaratinguetá. O campo de Guaratinguetá estava fechado com nevoeiro e ele desviou para o avião dele foi desviado para São José dos Campos para abrir o campo de Guará. E nesse período eu tive a oportunidade de ficar uma hora com o presidente e convencê-lo que a gente devia fazer uma tentativa de jogar o Brasil na estrada. E ele acreditou. E aí foi que surgiu o início estatal da Embraer, quer dizer, com funding governamental sob a forma de economia mista. Quer dizer, para que no futuro viesse a ser privatizado o que aconteceu depois de 1994. Quer dizer, foi mais ou menos aí que nós caminhamos, mas você veja aqui, os princípios estão exatamente no que você está trabalhando. Produto internacional, marca internacional, em todos... Um posicionamento adequado. Mas com uma única diferença em relação ao passado, que era realmente nós dedicarmos o mesmo peso que nós dedicávamos para fabricar o produto e resolver os problemas tecnológicos, mesmo peso em marketing e vendas. Agora, vamos falar em termos de marca, no sentido, a logomarca da Embraer, ela foi criada logo de início ou como é que foi a construção dessa logomarca? O nome Embraer surgiu numa reunião ministerial do dia 26 de junho de 1969. Depois dessa conversa com o presidente, foi no dia 19 de abril de 69. E ele gostou da ideia. Mas ele não se deteve, nada disso que eu coloquei aqui, mas ele simplesmente, eu acho que... Um desafio nacional, né? Um desafio, quer dizer, o desenvolvimentismo na época era uma coisa bastante nítida do governo da Revolução, eles queriam falar em desenvolvimento o tempo inteiro, e assim por diante, quer dizer, então, o presidente convocou uma reunião 26 de junho de 69, e nessa reunião nós apresentamos ao ministro um plano de desenvolvimento da indústria aeronáutica, colocando isso que não foi colocado aqui agora, quer dizer, atacar o mundo, e as consequências benéficas para o país, exportar um produto de alto valor agregado, inverter o balanço de pagamentos na área aeronáutica, quer dizer, nós dizíamos que não ia exportar mais avião do que comprar lá fora, que é o que está acontecendo hoje. Quer dizer, tudo isso nós antecipamos e o pessoal se entusiasmou, comandado aí pelo presidente da República e pelo ministro da Aeronáutica, Márcio. Então, e aí surgiu o nome Embraer. Mas o nome Embraer surgiu por acaso nessa reunião do dia 26 de junho, né? Nós estamos jogando cartadas, né? Você pode imaginar, né? Então, quando o presidente convocou uma reunião com os ministros para a gente apresentar o plano da indústria aeronáutica, você pode imaginar que pegou fogo o nosso grupinho pequeno. E foi aí que nós começamos a debater
que espécie de mensagem, como a gente faria esse plano, que jeito apresentaríamos para os ministros lá do dia 26 de junho em Brasília. E aí surgiu, num certo momento, bom, e se alguém perguntar lá? Quem perguntou, quem colocou isso foi até o Garcia, que era um colega que trabalhava conosco. O Garcia falou assim, e se perguntar o nome da companhia, como é que a gente responde no tapa, ali na hora, né? Aí começamos a brincar com os nomes, né? Colocamos Empresa Brasileira de Aeronáutica e saiu aí a sigla Embraer, né? E eu levei essa sugestão lá. E a pergunta surgiu. Quem fez foi até o Delfim, que era o ministro da Fazenda da época. Ele disse, mas qual vai ser o nome dessa empresa? Aí eu chutei, Embraer, Empresa Brasileira de Aeronáutica, os ministros, um olhou para o outro, tá bom esse nome. Ninguém teve nada contra. Ninguém teve nada contra. E aí, então, com o sucesso dessa reunião, nós ficamos trabalhando na institucionalização dessa sociedade de economia mista que tinha sido decidida nessa reunião. O pessoal da aeronáutica ajudou bastante, o pessoal do planejamento, a equipe do ministro Delfim. E a partir daí, tudo que se fez, já se fez debaixo desse nome. O Delfim designou o secretário-geral, que era o José Pécora, não sei se eu vou conhecer, e o Pécora foi instrumental nisso. Ele botou toda a equipe da Fazenda trabalhando conosco nisso, para a gente criar essa companhia. E isso foi feito através de uma lei que foi sancionada pelo próprio Costa e Silva em 19 de agosto de 1969. Ele sancionou a lei. E aí, evidentemente, depois teve todo aquele trâmite. Agora, sob o ponto de vista de marketing, vocês saíram com o produto, vocês já tinham uma visão do mercado que iriam abranger, vocês tiveram posicionamento da marca, o preço provavelmente já estava, dentro do estudo do produto, já tinha o preço definido. E vocês fizeram uso de que canais de comunicação para, digamos, levar o produto a ganhar credibilidade? Como é que a comunicação foi operacionalizada para fazer o produto atender toda essa expectativa? Para responder essa pergunta, você tem que olhar o tipo de mercado. Quer dizer, o mercado de compra de aviões, de negócio de aviões, não é um mercado generalizado. Você pode falar de uma Vale, do Rio Doce, ou talvez até da FGV e da própria Petrobras. Não é um mercado. A grande diferença entre, e nós entendíamos isso, que o nosso mercado, nós conhecíamos os nossos fregueses. E a Petrobras, a Vale, não conhece o freguês dela. Quer dizer, é um mundo, né? Quer dizer, e nós conhecíamos nossos fregueses. Quer dizer, conhecia o comprador, né? Conhecia o comprador. Aqui no Brasil nós tínhamos 4, 5 linhas aéreas, quer dizer, era muito fácil, né? No exterior da mesma maneira. E o que nos facilitou foi, evidentemente, o mercado americano, né? Que nós tivemos a coragem de lançar o nosso produto nos Estados Unidos. Eu falo coragem porque essa é a palavra, viu? Porque todo mundo, olha, isso foi unânime, todo mundo dizia, pô, você é maluco, você jamais vai poder vender avião brasileiro para americano. Porque nós temos uma posição de sermos o segundo, o terceiro sempre, né? Nós não temos o DNA de vencedor como tem o americano de lançar um produto no mercado crente que ele vai ganhar, né? No Brasil não, no Brasil a gente lança um produto no mercado crente que vai perder. Já preparando a desculpa para... Claro, já se prepara a desculpa. Mas aí nós resolvemos saltar para os Estados Unidos, né? Agora, para saltar para os Estados Unidos, nós tínhamos um bloqueio, né? Quer dizer, nós tínhamos que ter um avião certificado pelo FAA dos Estados Unidos, porque senão não poderia voar nos Estados Unidos. E, por outro lado, com o FAA, com a liderança que tem no mundo também,
a maioria dos países do mundo aceitam a homologação americana. Então, a homologação americana virou um must. Virou uma necessidade. Era um caminho crítico, né? Caminho crítico. E foi aí que nós fomos a Washington para conversar lá com os americanos. E os americanos lá do FAA, eles tinham perfeita noção da importância do mercado brasileiro para eles. E, evidentemente, eles passaram a proteger a indústria norte-americana, né? Quer dizer, e começaram a colocar uma porção de areia no nosso caminho. E foi aí, então, que eu fiz amizade com o pessoal do Itamaraty, e tinha um cara muito dinâmico no Itamaraty, na época, o Paulo de Tarso, Flecha de Lima, que era o embaixador, que era vidrado por promoção comercial. E, casualmente, conversando com ele, o Paulo de Tarso falou: pô, esse é um case que a gente pode agarrar, então o Itamaraty se associou a nós. Falei, agora eu quero abrir a porta do FAA. E através do Secretaria de Estado norte-americano e do Itamaraty de Relações Exteriores aqui, nós abrimos as portas lá do FAA. Começamos a trabalhar em 1975, a Embraer já estava com 5 anos de idade, nessa época, trabalhar num processo que os americanos exigiram um acordo bilateral de certificação, que foi mais do que a gente imaginava. Nós queríamos homologar o nosso avião lá, mas os americanos colocaram que precisava um acordo bilateral entre os dois países, e o acordo bilateral tinha direito dos dois lados. O que queria dizer, avião certificado no Brasil era certificado pela FAA, avião nos Estados Unidos era certificado aqui. E os americanos respeitavam o nosso mercado por causa disso, portanto, isso encontrou respaldo na Secretaria de Estado lá dos Estados Unidos, do Departamento de Estado. E foi aí, então, por esse caminho que nós fomos, com a ajuda enorme do Itamaraty. No final de 78, foi assinado o acordo bilateral entre os dois países. Com o acordo bilateral, e paralelamente nós já estávamos trabalhando na certificação do Bandeirante aqui no Brasil, quando o acordo foi assinado, o Bandeirante já estava certificado aqui e passou a ser certificado. Agora, eu me lembro, inclusive, que eu cheguei a voar no Bandeirante no final dos anos 70. Foi. Que eu voei pela Rio Sul. Certo. Então, quer dizer, as empresas brasileiras já começaram a colocar o Bandeirante... Mas não foi assim fácil, não, porque... Não, eu quero dizer, mas o Brasil já voava com avião comercialmente quando foi feito esse acordo? Não, porque foi justamente com o entusiasmo da censura desse acordo bilateral que a aeronáutica passou na frente e criou o CITAR, Sistema Integrado de Transporte Aerorregional. E esse CITAR foi criado pelo brigadeiro Deoclésio, que era um entusiasta de fabricação de avião no Brasil, diretor-geral do Departamento de Aviação Civil da FAB, que controlava o transporte aéreo, e criou o CITAR, criando estímulos especiais para as companhias regionais. E através do estímulo regional veio o financiamento do BNDES para comprar o avião, veio toda aquela gama de apoio. Estímulos em geral para... Estímulo para isso. Quer dizer, então você vê, foi um movimento de apoio. Eu chamo sempre o sucesso da Embraer mostra como é importante o poder que existe da cooperação público-privada. É isso aí, pessoal. Olha só, eu parei exatamente nesse ponto. E na semana que vem eu já vou dar aqui um grande spoiler. Perguntaram muitas vezes para o Dr. Osiris Silva se hoje seria possível criar uma Embraer como ela existe hoje. E vocês vão ter na semana que vem, o início da gravação da semana que vem, ele dando a resposta a essa pergunta. Seria possível hoje, nas condições que a conjuntura nacional e internacional tem, seria possível hoje criar uma Embraer? Terceiro e último capítulo dessa entrevista na semana que vem.
E eu agradeço sempre por vocês estarem aqui ao nosso lado. Não deixem de acompanhar toda a programação da Rádio Cloud Coaching. Até mais, obrigado pela atenção e a gente se vê na semana que vem com toda a alegria de um encontro que essa rádio nos propicia com vocês, ouvintes fiéis, sempre presentes. Terminando Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Não perca Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Sempre às terças-feiras, às 8 da manhã, com reprise na quarta às 12 horas e na quinta às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.